Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos continuar aqui. O nosso curso, tá? E agora, hoje a gente vai ver um pouco, tá? Uma introdução sobre frações. Eu sei que vocês já estudaram frações e eu acho muito legal esse conteúdo. Hoje a gente vai ver os números racionais absolutos na forma fracionária e alguns tipos de frações, as frações impróprias, as próprias e as aparentes. Então, vamos começar aqui. Vamos lá, pessoal. Números racionais absolutos na forma fracionária. As frações, como as conhecemos, surgiram após a criação do sistema indo-arábico. Então, o sistema indo-arábico, tá certo? Aquele sisteminha que a gente já utiliza, né? 1, 2, 3, como a gente conhece, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o zero, tá? O nosso sistema, os nossos algarismos, tá? Que formam o sistema de algarismos indo-arábicos. Usamos as frações para várias finalidades, mas de maneira geral, e logo no início, apontamos a fração como uma escrita que representa parte do inteiro. Então, eu tinha um inteiro, certo? E quero e parto ele em pedaços menores. Agora eu vou querer representar essas partes menores com números. Como é que eu iria fazer isso se eu só tivesse números inteiros? Então, daí vem essa invenção da fração, em que ela vai medir partes menores que as partes inteiras que conhecíamos. A figura seguinte, por exemplo, ela está repartida em 6 partes iguais, das quais 4 estão pintadas. Então, a fração ela pode ser usada para indicar partes ou pedaços do inteiro que foi repartido em partes iguais. Então, olha essa observação aqui, pessoal. Ela vem para representar partes de inteiros que foram repartidos em partes iguais. Então, se não for partes iguais, não vai poder ser possível ser representado por frações. Porque, preste atenção aqui, ó, esse desenho aqui, em que 4 partes estão pintadas de verde e 2 não estão pintadas, estão em branco. Aí, nesse caso, dizemos que 4/6 das figuras estão pintadas de verde. Essa representação aqui, 4/6, ó. O numerador, que é o que está embaixo, vocês já sabem. O que está embaixo, ele representa em quantas partes o meu inteiro foi repartido. E a parte de cima é a parte que eu quero considerar. No caso, ele quer considerar aqui a parte verde. Então, quantos verdes tenho? 4. Quantas partes foram repartidas inteiro? Em 6. Então, 4/6. Nesse caso, dizemos que 4/6 tá, da figura está pintada de verde. Observe que a fração é formada por dois números, chamados de termos da fração, separados por um traço horizontal. Cada um deles recebe um nome. Então, o de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Ok? Vamos lá. Outra situação em que usamos fração é para indicar parte de uma coleção, com a cartela de ovos. A imagem mostra uma cartela para 10 ovos, mas estão faltando 3, que foram retirados para cozinhar. Então, a fração de ovos da cartela que sobrou é dada por 7 décimos. Então, olha aí novamente, eu quero saber o que sobrou. Quantos sobraram? 7. 7 de quanto? De 10. Aqui, ó. Eita, roubaram um ovinho aqui, ó. Tá sumindo, sumiu aqui. Não, sumiu não. Aqui foram 3, não é isso? Ah, tá certo, pessoal. Eu pensei que aqui já estava mostrando os 3, mas aqui tá. Tiraram daqui, não tiraram padronizado. Isso dá um toquezinho em mim, mas tem nada não. O certo era tirar esse. Vamos lá, pessoal. Razão. O que é a razão? Quando a gente fala em razão, uma fração pode indicar o que chamamos de razão. Por exemplo, suponha que para fazer um refresco, uma pessoa utilize 2 copos de suco concentrado para 5 copos de água. Nesse caso, indicamos a razão entre as quantidades de suco concentrado e água na forma de uma fração que está em 2/5. 2 de suco e 5 de água. Então, isso daí é uma razão. A letra dessa razão é feita assim, 2/5. Nesse caso, o termo razão dá origem ao termo racional, que pode ser escrito de maneira geral na forma de uma fração. Certo? A sobre B. Isso aí é um termo genérico. O A é o número que vai estar em cima e o B é o número que vai estar embaixo. No exemplo anterior,
A é o número 2 e B é o número 5. Então, aí a gente tem essas outras coisinhas sobre razão. Isso daí vocês vão ver mais aprofundados no 7º ano. Vamos lá. Para denominadores de 2 até 9, lemos como números ordinais. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Porém, o 2 e o 3 eles têm nomes especiais. Eles não vão ser segundo e terceiro. Eles vão ser meio e terço. A partir do 2 e depois do 2 e do 3, a gente lê quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. Agora, para denominadores de potência de 10, a potência de 10, 10 é elevado a 1, 10, 10 é elevado a 2, 100, 10 é elevado a 3, 1000 e assim por diante, lemos como números ordinais. 7 décimos, 16 centésimos, 64 milésimos. Então aqui a gente tem esses três exemplinhos, tá? Décimos, centésimos e milésimos. Porém, tá? Para os demais denominadores, então só de 2 até 9, tem essa leitura ordinal, tirando o 2 e o 3, que são meio e terço. O 10, o 100, o 1000, 10.000, as potências de 10, né? Denominador, a gente está falando de denominadores, tá, pessoal? Que fica embaixo. Eles têm também, são nomeados ordinalmente, décimos, centésimos, milésimos, e décimos de milésimo, e assim por diante vai, tá? Para os demais denominadores, a gente lê eles como os cardinais, seguindo da palavra avos. Por exemplo, 11, 12, 13, 14, 15, seguido da palavra avos. Por exemplo, aí, ó, 8, 15 avos, 1, 50 avos. E daí a gente identifica a partir da leitura que está se falando de frações, ok? Então vamos lá. Qualquer que seja o numerador, é lido sempre na forma que lemos o número cardinal escrito nele. E veja mais dois exemplos. Vamos lá, mais alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Na figura seguinte, 5, 12 avos estão pintados de amarelo e 7, 12 avos estão pintados de vermelho. Desculpa. Vamos lá. Então, aqui só está representando. Ó. Se eu quiser saber o que foi pintado de amarelo, então o que me interessa vai estar em cima. Então eu quero saber do amarelo. Quantos amarelos tem? 5. E embaixo vai ter o quê? Em quantas partes foram repartidos um todo. Foram repartidos em 12. Ok? Exemplo 2. Em uma semana, 3 dias correspondem a qual fração? Uma semana tem 7 dias, então a semana é partida em 7 dias. O número que é partido todo fica embaixo, então 7 embaixo. E eu estou querendo saber, em uma semana, 3 dias correspondem ao quê? Então o que me interessa são os 3 dias. O que me interessa em cima, 3 sétimos da semana. Ok? Vamos lá. Tipos de fração: própria, imprópria e aparente. Fração própria. Fração própria, a figura mostra um tablete de uma barra de chocolate, que estava dividida em 4 pedaços, mas estão faltando 3. Então, esse tablete representa 1/4 da barra. Logo, é um pedaço menor que a barra inteira. Olha aqui, ó, barra inteira, isso tudo, só tem um pedacinho. Que é, nesse caso, uma unidade. A fração que representa uma parte menor que uma unidade é chamada de fração própria. Então, quando eu pego, represento ali a minha fração e vejo que quando que ela foi representada, eu fiz o desenho, a representação dela, eu chamo de geometricamente, tá? Que é a partir de desenhos. Quando eu fiz o desenho e eu vejo que a minha fração ela corresponde a menos que um inteiro, ou eu também posso fazer os cálculos, tá? Eu tenho uma fração própria. Então, frações próprias representam menos que um inteiro. Cadê? Fração própria é a que apresenta um numerador menor. Então, outra observação aqui,
você tem que ver se o numerador é maior do que o denominador, menor ou igual. Se ele for menor, isto é, representa frações menores que uma unidade. Então, se o numerador, que é o numerador que está em cima, for menor do que o que está embaixo, tá certo? Ele vai representar uma fração própria. Fração imprópria. Agora a figura mostra 3 barras de chocolates, cada qual dividida em 4 partes. Porém, estamos considerando 2 barras inteiras e 1/4 da terceira barra. Então, 2 barras estão inteiras e a terceira só tem 1/4 dela. Repare que no total são 9 tabletes, pois cada qual representa 1/4 da barra. Logo, eu tenho aqui 9 tabletezinhos que representam 1/4 da barra cada um. Então eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que vai dar 9 quartos. Nessa situação, então, pessoal, preste atenção. Eu estou falando das barras de chocolates, cada uma foi dividida em 4 partes. Eu vou contar. Aqui quero saber o total de partes que foi dividido. Tenho que saber de um inteiro. Então, só vou observar um inteiro aqui, quando eu quiser saber em quantas partes foram dividido o inteiro. Só vou olhar de um aqui, certo? Que ele exemplifica de forma mais algébrica, mas aqui, estou falando de barra de chocolate. Quero saber a fração que representa essas barras aqui. É só olhar um inteiro, quantas partes foi dividido. Foi dividido em 4. Então, o meu denominador vai ser 4, porque ele está dividindo as barras. E contar quantas partes tem pintadas. No caso aqui, quantas partes tem o chocolate, que são 9. Professor, e assim, isso aí pode? Exatamente, pode. E esse tipo de fração, ele representa mais que um inteiro. Representa um inteiro, 2 inteiros e 1/4. Então, ele representa 2 inteiros, 2 barras inteiras e 1/4. Ele representa mais que um inteiro, diferentemente desse aqui, da fração própria, que representa menos que um inteiro. Ele representa 2 inteiros e 1/4. Quando isso acontece, essas frações são chamadas de impróprias. Então, a fração imprópria é a que representa um numerador maior que o denominador, isto é, representa frações maiores que uma unidade. Olha aqui, 9 quartos. Então, 9 quartos, o numerador é maior do que o denominador. Elas são frações impróprias. Agora, preste atenção. Acontece de, às vezes, o numerador ser maior do que o denominador e elas serem os tipos de frações que a gente vai ver agora, as aparentes. Finalmente, veja a situação seguinte, que destaca exatamente 3 barras, cada qual dividida em 4 partes. Olha aqui, 3 barras divididas em 4 partes. Se cada tablete corresponde a 1/4 da barra e temos 12 tabletes, podemos indicar que estamos considerando 12, olha, 12 total de barrazinhas e de barrazinha, de tabletezinhos, né, desculpa, e as barras são 3, né? Cada uma foi dividida em 4 partes, então 12 quartos. Agora veja aqui, ao mesmo tempo, professor, mas se eu quiser aprender a contar melhor isso aqui, para indicar a fração que representa isso aqui, olha, um inteiro, desculpa que veio, peraí pessoal, acho que travou aqui. Não tá. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, pessoal, a tela. Deixa eu parar de compartilhar, interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar aqui novamente e a gente
Travou aqui a tela. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos compartilhar. Não está voltando. Sim, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Desculpem esse bugzinho aqui, mas vamos lá. Olha, então, a fração aparente, finalmente, vamos ver aqui a situação seguinte que destaca exatamente 3 barras, cada qual dividida em 4 partes. Aí a gente quer ver aqui a fração aparente. Olha, as barrazinhas, cada um foi dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes dos tabletezinhos corresponde a 1/4 da barra. Temos 12 tabletes. Podemos indicar que estamos considerando 12 quartos. É só a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ver em quantas partes cada uma delas foi dividida. Foi dividida em 4 partes. Eu não vou somar todas as partes, tá, pessoal? Senão iria ficar 12 dozeavos. Isso está incorreto, tá bom? Porque 12 dozeavos representaria 1 inteiro. 12 dividido por 12 é 1. Toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Então, 12 dividido por 12 daria 1. Agora, olha aqui, ó. 12 dividido por 4 dá exatamente 3, que são 3 barras inteiras, pessoal. Então, a fração aparente é aquela que representa unidades inteiras, como nesse exemplo. Então, fração aparente é a que apresenta numerador múltiplo do denominador. Então, diferentemente dessa aqui, em que o numerador é maior que o denominador, esse de cima ele é um múltiplo do denominador. O numerador é múltiplo do denominador. Então, preste atenção. Aqui, ó, o 9 não é múltiplo do 4. Se fosse um múltiplo do 4 aqui, por exemplo, fosse o 8, então seriam frações aparentes. Uma fração aparente. Já aqui, ó, o 12 é múltiplo do 4, então é uma fração aparente. E essa aqui é a fração imprópria. Então, isso aí. Tem que tomar cuidado, tá? Às vezes a gente já vai colocando lá que é uma fração imprópria, mas é uma fração aparente. Então a gente vai colocar que é aparente e uma fração imprópria. Então observe se o numerador é múltiplo do denominador. Então, o quadro seguinte resume com o exemplo que mostramos até aqui. Fração própria. Olha aqui as frações próprias. Numerador menor que o denominador. Representa partes menores que uma unidade. Olha aqui, ó. 2/3, ou seja, só 2 partezinhas de um inteiro. 3/6, 3 partezinhas de um inteiro, que foi dividido em 6 partes. 3/4, 3 partezinhas de um inteiro que foi dividido em 4 partes. Fração imprópria. Numerador que é maior que o denominador. Representa partes maiores que uma unidade. 5/3. Olha aqui, ó. Ou seja, cada um deles foi dividido em 3 partes e eu tenho 5 pintadas. 9/6. Cada um deles foi dividido em 6 partes, tá? Cada quadradinho foi dividido em 6 partes e eu pinto 9 deles. 11/4. Olha aqui, ó, cada barrazinha foi dividida em 4 partes. 4/4, desculpa, pessoal. 11/4. Cada barrazinha foi dividida em 4 partes, tá? E eu pinto 11 delas. Aí vem aí, ó. 5 não é múltiplo de 3, 9 não é múltiplo de 6, 11 não é múltiplo de 4. Por isso aqui a gente tem as frações impróprias. O numerador é maior do que o denominador. E, por último, a gente tem a fração aparente, em que o numerador é múltiplo do denominador. Representa unidades inteiras. Aqui, ó, um inteiro, os 3 partezinhas pintadas, de 3 que foram do inteiro, foi dividido em 3 partes. Então, 3/3 ou 1 unidade. 12 6/, tá? Então, 12 pintadas de cada barrazinha foi dividida em 6 partes, ou 2 unidades. 12 dividido por 6 dá 2. E aqui, ó, 12/4. E eu dividi aqui, ó, as barrazinhas em 4 partes, pintei todas, então tenho 3 unidades
no total. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, turma, hoje a aula da gente finaliza aqui. Vê aí o que você tiver dúvida para a gente tirar na aula ao vivo. Tenta fazer os exercícios que são de aplicação, tá certo? Vai lá pegando, tentando fazer o que der para fazer, tá? E depois as dúvidas que tiverem, vão tirando comigo, tá bom? Então é isso. Até a próxima, tá certo? E fiquem bem, pessoal.